pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de educação de jovens e adultos. Especificamente para as turmas maravilhosas do módulo 4. Aí, pessoal, nós vamos dar continuidade a uma temática que a gente vem desenvolvendo. Nós estamos falando sobre identidade, sobre grupos sociais, e hoje a gente vai trazer para vocês aqui alguns conhecimentos, né, para a gente tentar entender o que são grupos sociais e quais são as características, né, que definem os grupos sociais. E a gente vai começar a nossa aula lembrando que contamos com a ajuda da Melise, ela no cantinho aqui, ó. Melise, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então vamos lá, vamos começar observando algumas imagens. Então presta atenção nessa primeira imagem. São imagens que mostram aí, ó, a gente vai ver várias pessoas, né, nas imagens que a gente vai seguir, então presta atenção. Aí a gente tem mulheres, né? Aqui, ó, mais uma imagem, ó, de algumas mulheres. Aqui a gente tem um senhor, muito provavelmente um senhor indiano, certo? Aí nas suas orações. E aqui a gente tem alguns trabalhadores, né? Trabalhadores portuários de uma região também na Índia. Então a gente observa aí esses trabalhadores. E o que é que essas imagens nos mostram? Mostram pessoas que pertencem, né, a povos, a etnias, a gêneros diferentes, né? Então essas pessoas a gente poderia separá-las, né, por grupos, né? A gente poderia, por exemplo, separar essas pessoas no grupo, né, das mulheres, no grupo das mulheres negras, né, como a gente viu a imagem, no grupo, né, dos trabalhadores, no grupo dos religiosos. Então a gente está se referindo a pessoas que pertencem a grupos distintos. Então hoje na nossa aula, como a gente adiantou, a gente vai tentar entender o que são esses grupos distintos, né? O que a gente vai chamar de grupos sociais, e apresentar algumas características desses grupos, né? Lembrando que a gente está trabalhando a temática da identidade, então é importante a gente reconhecer aí os grupos, né, sociais que fazem parte não somente da sociedade brasileira, mas de outras sociedades. Então a gente vai começar aqui hoje falando de uma forma geral sobre as características, né, dos grupos sociais. Então vamos lá. Primeiro, né, vamos tentar entender o que são grupos sociais, né? Um grupo, né, é um conjunto de pessoas que entram em interação entre si. Porém, além disso, o grupo é fundamentalmente uma sociabilidade estabelecida. Então, não basta somente, né, você agrupar as pessoas. Essas pessoas, elas têm que estar em um processo de relação social, relação intersocial ou até mesmo interpessoal. Então, essas pessoas, elas fazem parte, né, de um determinado, né, contexto, né, de uma determinada localidade. E essas pessoas, elas dentro dessa localidade, dentro desses contextos, elas são agrupadas, certo? Então, para a sociologia, por exemplo, um grupo é toda reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Então, quando a gente tem duas pessoas interagindo, a gente já pode dizer que a gente tem um grupo social, certo? Então a gente tem um grupo, na realidade um grupo de pessoas, né? Então a gente tem ali essas pessoas interagindo, então já forma um grupo, né? Então, os grupos sociais, eles são assim apresentados, né, representados por algumas características, como por exemplo, a pluralidade de indivíduos. Então a gente vai ter indivíduos, né, da mais diversificada, né, categoria, né, das mais diversificadas categorias, né,
das mais diversificadas individualidades. Então a gente pode ter um grupo onde a gente tem ao mesmo tempo naquele grupo homens, mulheres, crianças, idosos, pretos, brancos, indígenas, orientais, ateus religiosos, católicos, protestantes. Então a gente vai ter, certo, dentro de um determinado grupo social, uma pluralidade de indivíduos, né? E esses indivíduos, eles vão estar ali interagindo, né, por meio das relações sociais e organizados de alguma forma. Eu citei aqui, por exemplo, o grupo, né, dos religiosos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no grupo dos religiosos, então a gente vai ter ali a organização daquele grupo por credo, né, por crença, né? Então eu posso ter o grupo, né, dos protestantes, dos católicos, dos espíritas, dos umbandistas, candoblecistas, budistas, né? Até mesmo o grupo daqueles que não têm nenhuma religião, né, como o caso dos agnósticos, né, mas acreditam em uma divindade, ou aqueles que não acreditam em divindade nenhuma, né, que seriam os ateus, né? Então a gente tem esse agrupamento. Outra coisa que a gente vai observar é a questão da objetividade. Quando essas pessoas se juntam, né, muitas vezes elas se juntam porque elas têm uma meta, né, ou metas em comum. Então, por exemplo, né, se a gente citar aqui o caso, né, dos religiosos, né, uma das metas, né, seria aquele grupo se reúne porque ele quer ali em conjunto ali praticar a sua fé de forma a ter uma interação, né, maior com a divindade na qual eles acreditam, né? Então tem um objetivo. A consciência grupal ou sentimento de nós. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, do movimento negro, então a gente tem ali um grupo, né, de negros que tem consciência da sua etnia, consciência do problema ou dos problemas, né, que a sua etnia enfrenta, e eles se juntam ali mais na frente, se organizando, né, em movimentos sociais que a gente já trabalhou aqui, de forma a lutarem, né, por melhoria, né, para as suas condições, para a sua condição de vida. E a continuidade, porque esses grupos eles vão se perpetuando. Então, pelo simples fato, né, por exemplo, do crescimento vegetativo, né, o crescimento natural aí, a gente tem aí as famílias se formando, né, as famílias tendo filhos, filhas, dando continuidade à sociedade, né, e dentro da continuidade da sociedade, dando continuidade a esses diversos grupos, ok? Então, tipos de grupos sociais. Então, a gente tem os grupos primários, né, onde predominam os contatos primários. O que são contatos primários? São, por exemplo, aqueles contatos realizados na família. Então, a gente pode dizer que a família, por exemplo, é um grupo social primário, onde você tem relações primárias, né, relação entre o pai e um filho, entre um irmão e irmã, entre uma mãe e um filho. Então, são grupos que realmente esses contatos estão presentes dentro do seio da própria família, né? Então, a gente teria um outro grupo que seriam os secundários, esses são mais complexos, né? E predominam os contatos secundários. Por exemplo, no caso de vocês, um grupo secundário seria a turma, né, da escola, onde vocês têm contato não somente com o seu professor, a sua professora, mas vocês têm contato com os colegas de classe, e esses colegas, cada um tem a sua ideologia, o seu gênero, certo? A sua crença ou a sua não crença, certo? A sua opinião política. Então, aí a gente tem, né, um conjunto de contatos, né, que vai ser caracterizado por relações mais complexas, né? Porque você vai ter que lidar com a diferença, né, de todo aquele grupo, ok? E o grupo intermediário, que são aqueles grupos, né, que se complementam, que se alternam, né, e se complementam as duas formas de contatos sociais. Então, por exemplo, quando você está na escola, certo? Aí vamos imaginar, seu filho está na escola, ele está tendo uma relação ali, né, um contato secundário. Mas aí você vai buscá-lo. Então você passa a ter relação com ele, ele volta a ter um contato primário, né, porque ele está se relacionando com você, que é parente dele, né? Então, nesse sentido, a gente teria esses tipos de
contatos. E existem alguns mecanismos, né, que sustentam esses grupos sociais, ou seja, as forças, né, que mantêm os grupos sociais não somente, né, coesos dentro das suas particularidades, mas também unidos. Por exemplo, a questão da liderança. Então você vê, por exemplo, o exemplo, né, de um sindicalista. Você tem um sindicato, né, ali organizado para representar os trabalhadores, e você tem as lideranças do sindicato. Então o sindicalista, né, presidente do sindicato, né, ele vai coordenar, por exemplo, ali uma campanha junto, né, com os trabalhadores daquele setor, visando, por exemplo, um aumento, né, salarial. Então vai reunir todo mundo em assembleia, ele vai colocar ali as propostas, vai mediar as propostas, né, do grupo de trabalhador, para depois, a partir daquilo ali, tirar toda uma pauta, né, e todo aquele grupo, junto com as lideranças, né, do sindicato, levarem aquilo para a classe patronal e tentar ali, né, a questão, né, conseguir ali a aprovação do pleito, né, que no caso do exemplo que a gente deu seria a questão do aumento do salário. Então, a liderança é a ação exercida por um líder, né, que pode ser institucional, que deriva da autoridade de uma pessoa e tem virtude, né, uma pessoa tem virtude da posição social, o cargo que ocupa, ou pessoal, que se origina das qualidades pessoais do líder, né? Então aí a liderança é um dos mecanismos de sustentação, né? Mas existem outros mecanismos que sustentam os grupos, por exemplo, as normas. Então, regras de conduta que orientam e controlam o comportamento das pessoas, dizendo aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito. No caso nosso do Brasil, a gente tem isso condensado, né, na Constituição. Então, a Constituição, ela tem todo o conjunto de regras e normas que a gente pode ou não pode realizar dentro do nosso território. Mas outros grupos também têm suas normas. A gente citou, por exemplo, o caso das religiões. Então, cada religião tem o seu conjunto, né, de dogmas, né, ou seja, crenças, né, que determinam ali a conduta dos seus fiéis. Então, a gente está submetido a sempre, né, a uma série de normas. Essas normas, elas sustentam os grupos sociais. Seja no caso também na escola. A escola possui normas que devem ser obedecidas, né? Quando, em alguns momentos, né, algumas normas sociais, elas podem ser questionadas, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma liderança, né, que resolvesse aprovar aí um assassinato de um determinado grupo, a gente vê que aquilo ali é uma coisa que é moralmente, né, indefensável, né, você eliminar um grupo, né, diferente ou porque pensa diferente. Então a população poderia lutar para que aquilo não fosse permitido, né? Porque nem sempre, né, as leis elas são a garantia de que aquilo que é considerado, né, mais moralmente, né, assim, organizado, né, possa ser seguido, né? Outros mecanismos, né, os símbolos. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns símbolos, né? A estrela de Davi, que é um símbolo do judaísmo, a cruz, né, que é a cruz, que é um símbolo do cristianismo, né? Daí o Cristo. O stop, né, em inglês pare, né? Então você está no trânsito, o motorista está dirigindo, ele sabe, né? Encontrou uma plaquinha dessa com o pare, ele sabe que é para, ele não pode passar direto, né? Está indicando que, por exemplo, num cruzamento, ele tem a placa ali no cruzamento, está indicando que ele deve parar, prestar atenção se não vê um carro no sentido contrário, para poder atravessar. Aqui, ó, o símbolo, esse símbolo aqui significa radioatividade. Significa se você entrar em contato, né, com o ambiente de radioatividade, você tem que estar com a roupa, né, especial para se proteger, para que aquilo ali não venha lhe prejudicar. Outros mecanismos, né, os valores sociais, que são as ideias, as opiniões, né? Então vejam, aquilo que dentro de um determinado grupo é considerado aceito, em um outro grupo pode não ser. Então não necessariamente os valores de um grupo serão os de outro. Aí mais uma vez a gente volta para o exemplo da religião, que talvez seja o melhor exemplo para mostrar todas essas questões, certo? Os dogmas de uma religião não necessariamente serão os dogmas de outra. E eu não posso cobrar um camarada, né, uma camarada que
segue uma religião diferente da minha, que ele se paute, né, a partir da minha crença. Quando eu tento impor isso, eu estou não somente, né, agindo, né, de uma forma não tão legal, mas eu posso estar incorrendo naquilo que a gente chama de intolerância religiosa, né? E, por fim, a questão do sistema, né, de status e papéis, que são as posições ocupadas pelos indivíduos no grupo social. Veja, o status dá direitos e deveres e implica em ações, certo? E ele pode ser atribuído, certo? Quando a pessoa não escolhe, ou pode ser adquirido em função das qualidades. Exemplo, o caso do sindicalista, né? Do líder, ele, pelo seu papel de liderança, ele pode ter o status de presidente. Mas nessa dinâmica, né, esses status e essas posições vão mudando e dando a cada indivíduo, né, um papel social que, no caso, né, o status e o papel social dessas pessoas ou das coisas, né, são inseparáveis para a gente distinguir a partir da questão do estudo, né? É isso. No mais, gente, mais uma vez aqui agradecer a Mel, vou chamar ela assim, e é isso, até a nossa próxima aula.